Eu sou o Daniel, tenho 31 anos, eu fundei o Anfitrião em 2018, agora fazem 6 anos, né? Mas só agora que as coisas começaram a desenvolver. Eu tô na música desde os 15 anos, então digamos que já fazem 16 anos que eu tô nessa, mas eu sempre fui um cara muito interessado por música desde pequeno, só que eu só comecei a desenvolver mesmo a partir dos meus 15, foi quando eu tive meu primeiro violão. E aí, na minha casa, o meu quartinho, onde eu tinha ali a minha TV de tubo, meu ventilador quebrado, foi onde as coisas começaram e eu escrevi a minha primeira música. E a partir dali as coisas começaram a andar. O Anfitrião, a ideia do Anfitrião ela veio muito depois, mas antes disso tem muita história ainda que aconteceu. Então, às vezes a galera acha que é uma coisa nova, mas na verdade é uma coisa muito velha. Eu comecei na música fazendo alguns covers, aprendendo ali o básico mesmo, Knock on Heaven's Door, né, que era as 3 notas clássicas de quem aprende a tocar violão. E depois eu fui desenvolvendo um pouquinho mais, escrevendo as minhas músicas. Eu escrevi Paralelo, Nossa Música, que são músicas que eu até disponibilizei no YouTube na época. Mas a coisa começou a ficar séria mesmo, foi quando eu me mudei para uma escola para fazer o ensino médio. E lá todo mundo era envolvido com a música. Então tinham várias bandas, tinha muita gente que tocava. E ali eu comecei a ter o convívio com a galera mesmo e conhecer mais esse mundo, né? Aí, numa apresentação de artes, a gente decidiu montar ali um conjunto só para tocar Smell Like Teen Spirits, do Nirvana. E a partir dali surgiu a The Master, foi a minha primeira banda de escola, a gente tocava vários covers. Algumas músicas também lá, próprias da banda, a gente chegou a desenvolver, mas assim, era só realmente pra galera da escola. A The Master ela não foi pra frente depois da escola, mas aí eu entrei na Linear, que foi a minha primeira experiência mais profissional com banda. Que aí eu comecei a tocar em outros lugares, cheguei a viajar para tocar fora de São Paulo. Então, assim, foi a minha primeira experiência bem séria mesmo, mas também não foi pra frente. Depois da Linear, eu montei a Jobs, que foi a minha primeira banda que eu era o frontman, o cara que alinhava as coisas, botava as coisas para andar. A Jobs, eu fiquei 1 ano com ela e foi quando eu ouvi falar na Slide. A gente teve ali um conhecimento de bandas mesmo, de ouvi falar, mas nunca tinha tido contato. Infelizmente a Jobs também chegou ao fim. E aí eu conheci o Guinho. Toco desde os 10, 11 anos, assim, que eu comecei a inventar mesmo de ficar batendo essas coisas. Foi mais ou menos essa idade. Então a banda foi praticamente com isso, cara, 13, 14 anos. Passou por várias mudanças, né? Era muito longe lá, por um dos motivos que eu conheci o Daniel e os meninos foi por conta disso, porque o Fernando morava lá no outro lado. A gente tá na ZL, né? Ele morava lá pra aqueles lados lá. E aí, conversando, foi entrando integrante, foi saindo integrante, no tempo de cada um. E aí onde a gente encontrou o Daniel, passou meu baixo. E a formação era eu, o Brunão, que foi comprado pelo MS, vocalista, né? Que tá hoje. E aí a gente ficou sem baixista, onde o MS achou o Daniel. Né? O Daniel usava um óculos quadrado, ridículo pra caralho, parecia um nerd, velho. Aí... E ele era baixista só, mano, não cantava nem nada e tal. Ainda bem, né? Tanto que, tipo, quando ele viu a gente tocando, lembra até o Daniel falar, mano, que ele falou, caralho, vocês estão num nível legal já, tipo, bem ensaiadinho, bem da hora tocando. O Brunão só pra caralho e tal. Então tava num nível bem legal assim, ele tava conhecendo, só que eu falei, mano, o importante é na banda a gente ter essa liga, tá ligado? Que foi o baterista da Slide Up por um bom tempo. E a gente
foi criando uma amizade ali, ele me convidou para entrar na Slide. E essa foi a minha banda até o Anfitrião. Eu fiquei lá por um bom tempo, a gente teve muitas idas e vindas, teve gente entrando, gente saindo, mas tiveram os personagens fixos aí, que foram o Guinho, o MS, o Fábio, o Brunão. Eu sou o Fabrício, eu tenho 28 anos e desde que eu me entendo por gente, eu sou envolvido com música. E ao conhecer o Daniel, já tinha Slide, que já tinha vídeo no YouTube, já tinha música gravada, então já estavam num outro patamar, né? Então foi onde eu encontrei um pouco mais de profissionalismo mesmo e pude levar mais a sério. E foi muito curioso, porque não era pra eu ter sido chamado, mas sim um outro cara que era amigo de um amigo do Daniel. Então teve uma ponte de 3 pessoas até chegar a oportunidade pra mim. E aí eu peguei um vídeo lá de uma música da Slide na época, que era a banda do Dani da época, e mandei um vídeo de teste, fazendo um solo numa música lá, os caras gostaram, chamaram e aí deu certo, né? Isso acho que foi em torno de 2016, por aí, já tem um tempo já, né? 2015 ou 2016, foi alguns anos depois dessa parada com as outras bandas, né? E desde então, assim, a gente nunca perdeu o contato, né? Teve idas e vindas, muita coisa aconteceu, né? Mas eu acho que o tempo, de forma geral, fez muito bem pra gente. Ele amadureceu bastante também, como pessoa, como músico, como profissional. Hoje eu já vejo uma postura muito mais profissional nele, né? Que estão compartilhando aí com a gente essa experiência do Anfitrião aí, por enquanto. Mas a Slide foi o que me formou ali na música. Quando eu entrei na banda, as coisas mudaram totalmente. Tudo que eu achava que eu sabia de música, que eu sabia de banda, eu descobri que eu não sabia. Eu realmente achei que era uma coisa que eu já estava ali um passo à frente, mas eu descobri que eu ainda tinha muito que caminhar. E aí a gente foi entre altos e baixos, de estar sempre na ativa, ensaiando, tocando, ensaiando e tocando, e também de passar um ano aí num hiato sem trocar ideia, sem produzir música, sem fazer nada. Foi bem difícil esse período, porque a gente queria muito evoluir, queria transformar isso numa coisa profissional, mas ao mesmo tempo a gente estava crescendo, a gente estava criando responsabilidades, e então a gente teve que se adaptar um ao outro para fazer as coisas irem para frente. Mas infelizmente também não foi bem o que eu esperava. A galera tinha suas responsabilidades e a gente acabou chegando a mais um fim. E esse último fim da Slide foi onde surgiu a minha ideia do Anfitrião. Quando eu fundei o Anfitrião, o que eu coloquei na minha cabeça foi que eu seria o cara que eu daria as ordens, que eu coordenaria, que eu faria a parada acontecer. Mas que todo mundo que estivesse no projeto ia estar lá porque quer, ia estar lá porque ia se sentir à vontade. E eu queria fazer com que as pessoas ficassem à vontade. Então, esse projeto ele ficou na minha cabeça por 1 ano e meio, quase 2, sem nenhum tipo de evolução. Até que eu dei uma despertada e falei, opa, eu preciso movimentar. E aí surgiu o VAR. Eu tinha escrito o VAR já há um tempo, e aí eu conversei com o Brunão topou gravar comigo. A gente gravou com o MS, que era o vocalista da Slide Up. Ele fez a produção na casa dele, chamou a gente pra ir lá e fizemos essa produção. Ali foi o primeiro start do Anfitrião. Eu comecei a movimentar, eu comecei Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno e eu sou o guitarrista do Anfitrião. É o Varal Cultural. A gente vai tocar nesse evento que fica lá em Interlagos. Compareça, viu? Porque quando a gente tocar no Rock in Rio e vocês não forem, vocês não serão convidados não, viu? Pode deixar vocês que não foi não. A gente vai tocar nesse evento grande pra caramba, com certeza eu vou ficar extremamente nervoso, né? Fazer tempo que eu não subo em um palco, ou que eu toque direito. Acho que eu já nem sei mais tocar, não sei por que me convidaram, desde a época da Slide até o momento. É que se formou uma irmandade, né? Então é um vínculo muito forte que a gente tem. Né? Então, diferente de, putz, ficamos 2, 3 anos sem tocar ou qualquer coisa, esse vínculo nunca morreu. Né? Então a vibe é sempre essa, né? A amizade, e como todo mundo gosta de música, acaba sendo bem legal, bem bacana.
quando a gente fechou isso daí, pra mim foi meio que um susto, porque é tipo aquela história do cara que ele quer muito chamar a menina pra sair, aí quando ela fala sim, ele fala, putz, mas e agora, o que eu falo? Foi tipo isso. E eu falei, tá, mas e agora, qual que é o próximo passo? E aí quando eles toparam, eu falei, não é possível. Eu falei com o cara do evento e de repente eu tava dentro e tudo meio que foi acontecendo meio que naturalmente. Só que nesse último contato a gente já falou um pouco sobre essa questão de ser o último. Então a gente meio que já entrou nesse assunto, né? Na hora que a galera aceitou, a gente meio que já foi falando sobre esse fim de ciclo. Eu já tinha meio que sugerido para eles, falei, olha, a gente finalizou sem nada, a gente não fez um show, a gente não se despediu. Pode ser uma boa e é um evento muito legal, pô, vai ser muito bacana. E eles viram da mesma forma. Então, assim, a gente já conversa sobre essa questão, eles já sabem que vai ser uma despedida, mas sempre tem aquele, a gente conversa. Só que assim, eu prefiro tratar realmente como um fim de ciclo, porque eu acho que eu não posso cometer mais o mesmo erro de criar expectativas ou de criar uma coisa na minha cabeça para que vai dar certo e realmente não dá. Então hoje eu prefiro trabalhar com a realidade. E aí a gente está mais focado no evento mesmo, no evento e na despedida. E eu também estou planejando já o começo, né? Esse novo ciclo, porque a gente finalizando isso daí, eu não quero que as coisas acabem, porque o anfitrião é justamente para continuar. Então a gente já tem um novo time para começar esse rolê aí depois do show. Também foi uma coisa que eu não esperava, porque eu achei que eu ia ter que movimentar algumas peças, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Então a gente já tem o time do show e agora a gente já tem o time do anfitrião que vai seguir aí. Então, tava parado, então o Fabrício tinha me dado um toque, a princípio o Guinho não ia poder, aí ele me convidou, aí depois o Guinho arrumou um espaço e aí ele entrou e aí o Daniel, em seguida, eu falei do projeto da gravação, o Daniel em seguida me convidou pro projeto, mas é uma energia sensacional, mano. Vocês, tudo, o som é muito bom, mano. Então eu me sinto privilegiado, mano, de estar junto com vocês. E não só o som, mano. Vocês são pessoas sensacionais, mano. O Daniel, o Bruno, o Fabrício, o Guinho. Então é muito bom, mano, tá do lado de pessoas assim, mano. E eu acredito que vai ser uma evolução, um retorno pra mim na música. E eu tava com muita vontade, falei pro Daniel isso, que é uma coisa que eu tenho vontade mesmo de tocar. E aí é uma oportunidade aí de tocar e de voltar a fazer o que eu gosto de fazer, mano. São pessoas diferentes, é uma maturidade diferente, é uma mente diferente. Isso é bom, mas eu ainda assim sinto um pouquinho de falta dos meus amigos. Porque eu sempre prometi pra eles que eu ia levar eles nessa caminhada. Mas a vida é assim, fazer o quê? A gente precisa encerrar uns ciclos para começar outros. Então esse é o final da slide pro começo do anfitrião. Eu tô botando mó fé, cara. Eu tô botando mó fé e eu espero que logo mais a gente esteja gravando outro desse falando assim, a gente vai tocar no Rock in Rio, né, meu? Eu vou me levantar pra que eu possa ver o mar, fugir de uma rotina e não ter contas pra pagar.